Eu gostaria de ouvi-lo, a sua análise sobre essa decisão do governo norte-americano, porque naquela nota lá atrás, apresentada pelo presidente Donald Trump, havia ali umas condições para diálogo, né? O presidente Donald Trump, ele colocou como condição para o diálogo que o governo brasileiro tentasse reagir ou tentar amenizar a situação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? É tanto que a nota fala isso, mas o próprio governo do presidente Lula afirmou que é uma decisão de um poder independente, que é o poder judiciário, né? Mas houve ali essas condicionantes pela carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora, com essa nota publicada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, o governo dos Estados Unidos toca em um assunto e resgata um plano de governo lá atrás, uma medida que é o Mais Médicos, citando uma certa interferência. E nessa postagem do Marco Rubio, ele diz que o Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível. Na sua avaliação, Caio Junqueira, isso significa que o governo dos Estados Unidos fechou as portas para o diálogo com o governo brasileiro? Bom, vamos lá, Leandro. Boa noite a você, boa noite a todos e ao Pedro também. O diálogo foi fechado, na minha percepção, pelo governo dos Estados Unidos desde o início todo desse processo. Esse episódio de hoje, ele só reforça essa dificuldade toda e essa obstrução do diálogo da Casa Branca com o governo brasileiro e com o Palácio do Planalto. Se nós olharmos apenas no contexto dessa semana, hoje foi essa decisão que afeta o programa Mais Médicos, algo que não estava no radar de ninguém, demonstrando que a caixa de ferramentas dos Estados Unidos para sancionar os outros governos, outras autoridades, especialmente o Brasil, é muito vasta e ampla. Ontem foi o relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos colocando o Brasil numa condição desfavorável em relação à defesa dos direitos humanos e voltando ali a criticar e atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na segunda-feira foi o cancelamento da reunião que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria com o secretário de Tesouro. Essa reunião seria hoje. E muito provavelmente a gente pode esperar outro gesto do governo dos Estados Unidos amanhã, na sexta-feira, na semana que vem. Ou seja, isso mostra uma escalada cada vez maior por parte ali do governo dos Estados Unidos em relação ao governo brasileiro e uma dificuldade cada vez maior dessa situação ser resolvida, porque do lado brasileiro está muito clara a leitura de que o governo dos Estados Unidos amplia as punições e as sanções, ao mesmo tempo em que coloca na mesa condições para negociar que são inegociáveis, uma vez que interferem na soberania brasileira, interferem nos poderes brasileiros e, mais do que isso, interfere em condições que o Poder Executivo brasileiro não tem como negociar, porque diz respeito a outro poder, no caso, o Poder Judiciário. Ou seja, a situação ela traz um cenário muito pessimista e um cenário de piora, porque o que os Estados Unidos colocam na mesa para negociar, o Brasil, por ser um país soberano, não pode negociar. Nós vemos tentando ter negociações do ponto de vista técnico, do ponto de vista comercial, mas em razão das condições políticas que estão em meio a todo esse debate, acabam inviabilizando qualquer negociação do ponto de vista comercial, porque a política acaba interferindo diretamente no que deveria ser uma negociação estritamente do ponto de vista técnico, comercial e econômico. Agora, Caio, você ainda consegue ver um cenário de diálogo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano depois dessa medida? O que eu penso ali e tenho ouvido também, tanto de Palácio do Planalto quanto do Itamaraty, é de que em se mantendo esses gestos e essas posições do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e eles devem se manter, não haveria, por parte do Brasil, qualquer capacidade e tentativa de diálogo, porque o governo brasileiro entende
para ficar nessa semana, Leandro. Esse gesto de hoje, sanção a autoridades do Mais Médicos. O gesto de ontem, relatório do Departamento de Estado criticando direitos humanos no Brasil. O gesto de segunda-feira, cancelamento de uma reunião agendada anteriormente entre o ministro da Fazenda e o secretário de Tesouro. Ou seja, como dialogar se a cada dia vem um gesto dos Estados Unidos no sentido de atacar o Brasil ou atacar a soberania brasileira. E mais do que isso, as condições que os Estados Unidos vêm colocando, elas não são passíveis de negociação. O que eu penso, mas isso na minha percepção, já não é mais uma apuração, é de que, por parte do governo brasileiro, deveria haver talvez uma manifestação muito clara do presidente, uma entrada do presidente direto, presidente, ou seja, tira a área técnica, tira a Haddad, tira Geraldo Alckmin e entra uma negociação direta ou uma tentativa de negociação direta Lula-Trump. Aí sim, porque está muito claro que as cadeias decisórias nessa situação, elas estão dentro dos gabinetes presidenciais. Tudo que está sendo decidido de estratégia no Brasil está dentro do Palácio do Planalto, do terceiro andar, onde fica o gabinete do presidente, e lá no Salão Oval da Casa Branca. Ou seja, onde poderia ter uma tentativa, era de uma entrada do presidente da República, do presidente Lula, um telefonema, deixando claro que as condições políticas que os Estados Unidos nos apresentam, elas são inegociáveis, e elas são inegociáveis sim, não tem que colocar um julgamento de um processo que está em curso no Supremo Tribunal Federal como uma condição para tratar e para resolver essa questão, e coloca ali, sim, as condições que aí sim são negociáveis, que seriam ali as condições econômicas, comerciais, debater uma entrada dos Estados Unidos maior aqui na exploração dos minerais críticos, de livre mercado, debater, criar um grupo de trabalho para debater uma regulamentação de Big Tech. Aí sim eu acho que poderia, talvez. Agora, do jeito que está, nas condições de hoje, há uma escalada por parte dos Estados Unidos que reforça a estratégia brasileira de, buscar uma mitigação dos efeitos do tarifaço na economia brasileira, 2, uma diversificação de mercados e um reforço da estratégia do presidente de usar todo esse episódio para recuperar uma popularidade, porque há um entendimento também do governo brasileiro de que o impacto na nossa economia não é tão grande como se imaginou, talvez 0,1%, 0,2%, 0,3% do PIB, em termos de empregos também, e acaba tendo um impacto em curto e médio prazo de uma diminuição da inflação, que era um cenário que também impunha um pouco de receio no governo brasileiro, principalmente porque o presidente Lula caminha para a reeleição no ano que vem. Eu só veria ali uma tentativa de uma solução numa entrada de uma negociação direta presidente-presidente. O presidente Trump já disse que se o Lula ligasse, atenderia, mas tem um outro contexto geral aqui no Brasil de que esse episódio todo com os Estados Unidos está gerando uma recuperação de uma popularidade perdida por parte do presidente, que mantém uma linha de estratégia de não entrar nessa negociação direta. Então, resumindo, Leandro, a tendência é de piora nos quadros de hoje, no cenário de hoje, quarta-feira, 6h30 da tarde.